Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me tua graça e teu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás, eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje escolho Jesus. Amém.
Que a paz de Deus esteja com todos. Seja bem-vindo depois de uma semana de reavivamento familiar, não é verdade? Estamos nós aqui. Bem, o Henrique não pôde estar aqui hoje. Ele teve, na verdade é a esposa dele, né? Que teve um compromisso e ele ficou assim, bem, está lá e ela lá, que é muito importante para ela também. Aí ele acompanhou a esposa hoje. Por isso que esse fim de semana ele não pôde estar aqui. Mas eu acredito que o próximo fim de semana ele estará aqui. Amém? Irmãos, eu vou ser bem breve porque os textos você conhece. Ok? O assunto nós conhecemos. Mas olha o que aconteceu comigo. Há 3 meses atrás, eu recebi um convite para pregar em uma igreja que tem o dobro de membros daqui. Porque aqui tem 170, lá tem 500. E quando o irmão me fez o convite, não é pelo número. Mas, para mim, a responsabilidade é maior. Quando você prega para 2 em um grupo, na minha mente passa diferente de 30, de 40, de 50, de 60. Conforme o número vai aumentando, a responsabilidade vai maior aumentando. Sabe por quê? Porque o número de necessidades vai aumentando, não é verdade? Criança, adolescente. E eu lembro que um pastor, ele falou que todo pregador, ele tem que primeiro pregar para ele. E depois ele tem que ver que aqui agora tem jovem, criança, idoso. E o objetivo da mensagem é alcançar a todos. Então, nesse sentido, a responsabilidade é maior. Quando o irmão me fez o convite, eu falei, irmão, tem certeza que sou eu mesmo? É você mesmo. Ok. Aí, a primeira coisa que eu sempre faço, e agora, Senhor, qual é? Isso é em qualquer lugar onde eu sou convidado. Mas olha que coisa interessante aconteceu, e aí você me fez lembrar de Ana. Primeiro aconteceu que eu sou saladeiro lá no Marcos. E quando eu coloco uma coisa na mente, irmão, não sai. Não sai mesmo. E, Senhor, e agora? Qual é o assunto? Irmãos, eu estava cortando tomate, eu lembro. Cortando tomate. E comecei a falar. Aí o Marcos estava do lado, o Beto estava do outro. Só que eu comecei a falar, só que eu não estava percebendo o que eu estava falando. Aí o Marcos falou, ih, está ficando doido. Mas não era. Eu estava meditando num texto, perguntando para Deus se era aquele assunto. Nesse mesmo dia, eu desço ali no Helena. É meu caminho de experiência. Ali no Helena. Não tem, é o clube aqui, né? O clube da Curuçá. Aquele clube ali. E a pergunta, Senhor, qual é o assunto? Falta 3 meses, mas eu tenho que ir estudando, tenho que ir, né? Se preparando aí. E o Senhor tem que mostrar a mensagem. Quando eu cheguei ali no clube da Curuçá, me lembrei de um texto. Só que eu comecei a andar e comecei a falar o texto. Nisso vinha 2 jovens. Tiveram a mesma atitude do Marcos. Eu acho que ele está ficando doido. Porque eu comecei a falar. Só que eu vinha movimentando os lábios e teve um tempo que eu falei. E não era nada de louco não, viu, irmãos? Um dia o irmão Josias me viu aqui descendo e ele falou, ei, irmão, está falando sozinho? Eu digo, não. Que cristão nunca fala só e nunca anda só. Eu tenho isso comigo. E parte do assunto que Deus me mostrou para me levar sábado que vem, parte eu vou falar hoje.
Porque falou muito comigo, viu, irmãos? Muito comigo. E é algo que eu quero que também os irmãos sintam isso. Porque ao estudar, falou comigo, eu tenho certeza que também falará com você. O tema é: não desista. Agora deixa eu te perguntar. Se alguém chega para você e pergunta: Edivaldo, não desista. Mas não desista do quê? E aí, irmão, Deus começou a trabalhar. E Ele me mostrou 3 coisas interessantes que a igreja está vivendo que não pode desistir. Talvez você esteja pensando assim: bem, eu não posso desistir de uma boa faculdade que eu preciso, porque eu preciso ter um bom salário. Não foi isso que Deus tocou no meu coração dentro desse contexto de desistir. Talvez um jovem possa até estar pensando: bem, eu não posso desistir de arrumar uma pessoa que tenha o temor do meu Deus. Mas também não foi isso que Deus, dentro desse contexto, me mostrou, não. Talvez você possa estar pensando assim: bem, Senhor, aonde eu trabalho eu ganho pouco, mas eu não vou desistir de estudar para ganhar um salário melhor. É errado não, mas não foi isso que Deus pediu dentro desse contexto. 3 coisas, irmãos, que para mim e para você eu acho que é muito importante isso. A primeira, irmãos, que eu só vou ler 3 versos, que o contexto é muito grande e como vencer isso. Primeiro, não desista de orar. E dentro desse contexto, irmão, principalmente pela sua família. Olha, irmãos, nós estamos numa época que parece que nós não entendemos a importância da oração. Eu fico muito triste e tem um texto da serva do Senhor, que ela diz assim: quando você está enfrentando um problema, antes de você buscar qualquer auxílio humano, busca Deus. O auxílio humano, ele está em segundo plano, mas busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus. E não desista de fazer isso. A grande realidade, irmãos, é que nós não estamos usando esta ferramenta como Deus pede. Sexta-feira, a semana passada, os médicos hoje são muito grossos, direto. Passou o recado para o meu sogro dizendo: o pé vai ser amputado. Bem, aí a Beth ficou um pouco... A preocupação aumenta, por causa que o trabalho também aumenta, não é verdade? Uma pessoa idosa, sem um pé, né? Então, mas aí eu falei, Janete também fica preocupada, eu falei: gente, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer é orar. Esse é o alimento que nós temos, irmão, hoje. E conforme o tempo vai passando, nessa luta de não desistir, o motivo pelo qual nós desistimos não é porque não estamos orando. Irmãos, um cristão que ora, ele nunca desistirá dos seus objetivos, principalmente quando ele está enfrentando algum tipo de problema. Irmão, não desiste disso. Agora, se eu paro de orar, pode ter certeza, meus irmãos,
que você corra até o risco de desistir da sua própria fé, porque você parou de orar. Então, hoje, se tem um tempo que hoje nós precisamos orar, irmãos, é esse. Esse texto, eu não sei quanto de você assistiu o filme, eu acredito que a maioria aqui já assistiu aquele filme Batista, Quarto de Guerra, não já? Levante a mão quem já assistiu esse filme. Olha aí, ó, a maioria. Uma história bem interessante, e como eu peguei 3 partes nesse assunto, a primeira é orar em família. Irmãos, eu estou levando um tapa na cara em casa pela Sofia. Interessante isso. E é Deus que está usando ela, viu, meu? Eu não falo isso para me exaltar, não, porque é uma realidade. Deus usa. Que às vezes eu estou cansado e a Janete está lá embaixo, ela cuidando de alguma coisa. Eu chego, deito na cama. Sofia vai lá, acende a luz, pega a Bíblia e fala: pai, lê a Bíblia, lê esse livro, que tem lá um outro livro, e tem que ler a lição também. Os cultos, a gente não pede nada. Ela mesmo pega todo o material, joga em cima da cama e quer dirigir o culto. Mas eu estou cansado. Isso, irmãos, esse filme, quem já assistiu, conta a história de uma família, não é verdade? Elizabeth e Johnny, e que tinha uma garotinha. Quem foi que apareceu, aliás, dentro do contexto, qual foi a mulher que entrou aí na família? Aquela senhora, dona Clara, né? Clara. É claro o nome da senhora? Que a esposa era vendedora de corretor, né, de imóveis. O Johnny vende remédio farmacêutico, acredito. E aí, dentro desse negócio, a menina, a velhinha lá, entra na família. E no final do filme, que acredito que a maioria aqui já conhece, ela fez isso aqui. A essência desse filme é a oração, irmãos. Não adianta, irmãos, eu pedir para você orar por mim, sendo que eu não estou orando, irmão. Deus nunca será menor do que teu problema. Mas aparentemente, que nós, nas lutas da vida, Deus é menor. E da mesma forma que nem nesse filme nos mostra que Deus colocou essa mulher para ajudar aquele casal, Deus coloca alguém na sua vida para que você enxergue a importância de orar, a importância de ler a Bíblia, a importância de estar nos cultos, a importância de não dar ouvido a Satanás, que é isso que ele está fazendo. Mas sabe o que acontece, irmão? A minha responsabilidade é minha perante meu Deus. Se tem um tempo, irmão, que eu e você precisamos aprender a orar, é esse tempo. Então, o próximo texto seria aquele de Mateus, que você já conhece. Entra no teu quarto, irmão. Olha, entenda uma coisa importante, é Jesus, o texto está lá. Você conhece, né? Mateus 6:6. Jesus está dizendo assim: Edivaldo, você vai passar uma tempestade na tua vida, mas é só você. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto chora ali diante de Deus. E aí quando você olha para a oração de Ana, quando ela foi lá na cidade de Siló, e quando Eli olhou para ela, irmão, ela não estava falando. E nem pediu para Eli orar por ela. Sabe por que ela não pediu? Porque o pedido dela era uma intervenção divina. Ela é estéril. Então não
não era uma ação humana, era uma ação divina. E ela fez aquela oração, e quando ele olha para ela e fala, ela ou comeu demais, ou bebeu, ou está louca. E aí Ana fala assim, não, dentro do meu coração o que eu estou passando, meu Deus conhece. E aí quando você começa a estudar, ali, ela faz uma oração de gratidão, por Deus ter respondido a sua oração. Mas ali, irmão, a luta foi Ana e Deus. Estude o livro de Neemias. Quando ele faz o povo, ele estava sacudido pelos inimigos. Aí Neemias chega e pede para os sacerdotes, lute por as pessoas que você ama. E aí eles começaram a orar. E depois você vai ver a história. Não desista de orar, irmão. Não deixe que os problemas tirem você de orar. Aqui está a essência, gente. Eu sinto, irmão, se eu parar de orar, eu desanimo na fé. E não adianta ancião, não adianta pastor, não adianta irmão ir orar por mim, porque o problema está em mim. Então Deus pede que eu ore, eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que tirar tempo com Deus. Aí tem outra parte. Eu fazendo isso, aí eu posso chegar no irmão, ajude aí na oração. Vamos nessa luta. E aí Neemias falou assim, eu e você, e nós não estamos só, porque o nosso Deus está conosco. Estuda o livro de Neemias. Mas por favor, meu irmão, não pare de orar. E não desista de orar. Não desista de orar, irmão. Isso é muito importante. Sei lá, teve um irmão que falou assim para mim, irmão, eu não sei orar. Eu falei, irmão, eu também não sei orar. Uma vez eu chamei aqui um irmão, ele disse, não, irmão, eu não vou orar não, porque eu acho que a minha oração é muito feia. Você acha? Mas os irmãos vão estar me ouvindo, sabe, as minhas palavras, eu nem sei falar direito, eu digo, não. Mas você está conversando com Deus. Ele te entende. Na sua linguagem. Mas, ore. Irmão, isso é um remédio. É a vitamina que eu e você temos. Não largue dela. Não pare de orar. Jovem, está pensando em casar? O irmão falou aqui durante essa semana. Começa a estudar os primeiros capítulos dos livros, Mensagem ao Jovem, irmão. Está dizendo lá que quando um jovem, ele pensa, ele está pensando em arrumar uma namorada, se ele orava uma vez, dobre a sua oração. E às vezes nós nos oramos, irmão, porque dá tudo errado. Ai, meu Senhor, não, alguma coisa deu errada. A direção divina. E a direção divina, irmão, em toda a Bíblia é a oração. Um líder que não ora, ele até pode ter projeto, mas dificilmente ele vai chegar lá no topo. Precisa de orar. Porque a oração, irmão, é o remédio para a alma. É o que nos dá força. Se não, tem outros textos, mas dentro desse contexto não desista, irmão. A igreja, ela tem uma missão. E nós não podemos desistir dela. Não desistimos, irmão. Eu e você não podemos desistir da missão dessa igreja. Irmão, a única missão da igreja não é essa que eu estou fazendo agora aqui. Se for para mim ser um líder, para só pregar, eu não preciso e nem Deus precisa disso. A única missão de Deus dada a essa igreja, e que nunca, irmão, eu posso desistir dela e nem você, é de falar para as outras pessoas do amor de Jesus. Gente, quando o pai da Bia, ele não está aqui hoje, né? Mas quem esteve aqui ouviu. Quando o pai da Bia falou assim para mim, irmão, eu não faço apelo. A pessoa fica, é ela e Deus. Mas quando ele falou assim para mim que
ele ia conversar com o patrão dele, para que ele fosse liberado o sábado, e que de início o patrão dele falou tudo ok, mas como tem carregado, tem outras pessoas, depois veio com outra conversa dizendo que tinha de chegar em um acordo, e o acordo que chegou foi que não poderia dar para ele o sábado, por causa que senão os outros também iam querer. Por quê? Preferência para um e outros não. Só que a decisão dele ele já tinha tomado. Eu confesso para os irmãos, olha, uma cerimônia de casamento é muito bonita na igreja. Uma cerimônia de dedicação de criança, por mais que você faça, é muito bonito na igreja. É que agora mudou, mas quando eu fui ordenado ancião, o pastor Pablo fez uma cerimônia inesquecível. Pastor Pereira, o ministerial, lá no Chabilândia. Nossa, foi uma maravilha. Isso para mim, isso é muito importante. Mas para mim, pessoalmente, irmão, a cerimônia mais importante para mim é quando eu vejo esse tanque cheio e pessoas ali dentro, publicamente, demonstrando que está se entregando a Jesus. Irmão, para mim, essa é a maior cerimônia dessa igreja. É quando pessoa, sabe, que foi alcançada pelo poder de Deus, está ali. E para isso, eu e você temos essa missão. E nós não podemos desistir. É de cada um de nós. Eu e você, irmão, temos que carregar isso dentro do nosso coração. Em Isaías, abra a tua Bíblia. Isaías, porque até o pastor está preocupado também, entendeu? Isaías, 6:8. O texto é bem conhecido. Isaías, capítulo 6, verso 8. Então ouviu, é isso? Isaías 6:8. Então ouviu a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E qual foi a resposta? Essa é a resposta. Eu não sei quantos dos irmãos têm, ao ler esse texto aqui, como você interpreta ele. Mas eu interpreto ele pessoal. É você que interpreta. E o interessante aqui é que é Deus que está pedindo, não é verdade? Deus está pedindo. Deus ele está pedindo numa demonstração de amor. Não, sabe aquela coisa forçada? Ele quer que eu e você tenhamos essa atitude por amor. Quem gosta de sonhar? Daniel é bem rápido, né? Mas por que você gosta de sonhar? É bom? E o que é que você aprende com os sonhos? Muita coisa? Você já tem sonhado com o céu? Já? E como você se sentiu? É? Você já leu aquele livro Visões do Céu? Alguém tem esse livro? Helene, você tem? Irmãos, não desista desse sonho. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Para mim, esse é o único objetivo. É não desistir desse lugar aqui. Irmãos, eu tenho orado muito a Deus. E às vezes algumas pessoas aqui sabem disso. Né? Eu acredito que eu já falei isso várias vezes para a Mary. Várias vezes.
Se tem um texto que lá no livro de Hebreus, se teve algo que ficou, e eu aprendi isso com o irmão Benê. O irmão Benê. Tudo ele falava assim para mim, olhando para Jesus, lá no livro de Hebreus 12:2. Olhando para Jesus como autor e consumador do quê? Da nossa fé. Irmão, se tem algo que eu tenho procurado a colocar isso na minha vida, é fixar os olhos em Jesus. Por que isso? Porque quando eu coloco meus olhos em Jesus, o céu para mim é realidade. O sonho do céu é realidade. Irmão, mas se eu tiro os olhos de Jesus, aí já entra algo em segundo plano. O desejo do Senhor para mim e para você é que esse sonho seja uma realidade, irmão. Seja uma realidade. Ontem eu estava conversando com uma jovem ali, e ela falou assim para mim, que nas lutas que ela enfrenta, mas ela jamais quer parar de sonhar com o céu. Irmão, esse é o objetivo nosso aqui. Tem outro? Fala para mim, tem outro? Não tem, é o céu. Então, por favor, guarde esses 3 recados do Senhor. O primeiro, não pare de orar. Por qualquer objetivo, não pare de orar. O segundo, não desista da missão que o Senhor te deu. Terceiro, não desista do céu. Tinha bem outros contextos aqui, mas eu precisava de mais tempo. Mas eu acredito que você entendeu. Eu pedi para... eu tinha perdido o meu... Na verdade, eu perdi o meu certificado de batismo. Mas eu estava curioso com a data, porque foi de dia 16 de outubro. A data e o mês eu acertei. Só o ano que não. Mas aí a irmã olhou no sistema e viu que foi em 99. Então, tá indo, 19 anos, vai fazer agora, 19 anos. $20? 19 agora. 19. Irmão, isso para mim é um motivo de alegria. Sabe por quê? Porque eles passaram muito rápido. E eu estou aqui. E você também está aqui. E a minha maior felicidade e o meu desejo é que possa vir mais 20, sei lá, mais 30, mas eu quero continuar aqui. Porque a minha vida aqui nesse mundo só faz sentido se eu sonho com o céu. E eu falo sempre, irmão, eu luto com Deus. Que seja problema em casa, que seja problema no serviço, que seja problema na igreja, que seja problema onde for, mas isso aqui seja coisa real na minha vida. O meu desejo é que você guarde também isso. Eu sei que você vai enfrentar muitas lutas, viu? Se já não está enfrentando. Mas não desista desses assuntos que é do céu, de orar. E dentro desse contexto de orar, não desista de orar por alguém que você ama. E que um dia quer ver ele aqui. Que você medite nisso. E eu acho tão bonito quando alguém chega perto de mim que já chegou, né? Se eu for chamar aqui as irmãs, você, né? Eu olhando para a Neide, quantas vezes a Neide não chegou para mim e falou assim que não ia desistir das filhas dela? Olha aí as filhas dela hoje aí. Ó. Quantas vezes, irmão, eu não vi pai, né? Essa semana foi um irmão lá no... É porque a Central Paulistana fez uma série de evangelismo e batizou 70 pessoas. E um pai foi lá contar, foi agradecer, porque ele viu
assistiu a Novo Tempo, é um irmão da congregação cristã. Ele assistiu na Novo Tempo o estudo do Luiz Gonçalves, procurou a igreja, e a igreja mais próxima dele era da Central Paulistana. O filho, usuário de droga, e o pai tomou estudo pela Novo Tempo, e ele aprendeu a não desistir de orar pelo filho. No dia do batismo, batizou ele e o filho. O pastor da Central Paulistana, a esposa dele é psicóloga. Então, toda sexta-feira, eles têm uma classe desse tamanho aqui, só de usuário de drogas. E aí fica a esposa cuidando deles, na parte psicológica, e fica o esposo, o pastor, do outro lado, cuidando na parte espiritual. Irmão, essa é a missão de Deus. E nós não podemos desistir dela. Então, meu irmão, pense nisso. Vale a pena a gente ter isso dentro do nosso coração. Porque o resto é como se diz, é resto. Vanessa vai louvar? Que Deus abençoe a todos. Som. Data muito importante do nosso batismo, acho que a data mais importante de nossas vidas, né? O meu é 24 de maio de 2003. Que nós possamos guardar essa data especial no nosso coração. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante e enganoso é o seu, ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que criou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora sua culpa, a sua dor e seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter. Gasta-se muito mais pra mudar assim, que para entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar,
eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, leve embora sua culpa, a sua dor e seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, eu levo embora sua culpa, sua dor e seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Amém? Irmão, terça-feira a irmã Tereza estará aqui 15 para as 8, né, irmã? E os irmãos que gostariam de ir para o culto, por favor, venha a esse horário. Irmãos, deixa eu te fazer 3 perguntas. A primeira é: qual foi a consequência de desviar os olhos de Jesus? Aqui está se referindo a Pedro. O que Pedro aprendeu a fixar os olhos em Jesus? E aí, a terceira: para onde você está olhando? E eu concluo dizendo que eu quero continuar olhando para Jesus. E você? Em Apocalipse 21, do 1 ao 3, está dizendo que Jesus foi preparar um novo lugar. E a noiva precisa estar preparada. E para que a noiva esteja preparada, porque o noivo já está preparado, tem que estar com os olhos no noivo. Que eu e você, meu irmão, fixa os olhos em Jesus. Só em Jesus. Os problemas vão acabar na volta dele. Então vale a pena continuar olhando. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina que é um Deus que quer continuar do nosso lado. É um Deus que não desiste de nenhum de nós. Mas Ele também nos ensina que nós precisamos buscar a nos manter com Ele. A estar perto dEle, a sentir a Sua presença. Por isso, Senhor, que a gente não possa desistir de buscar o Senhor em oração, em qualquer situação da nossa vida. Porque sabemos que o inimigo, ele quer destruir o seu povo. Mas ele é derrotado, ele sabe disso e sabe que o tempo dele está acabando. Mas nós temos um Deus poderoso. Um Deus que cuida dessa igreja. Um Deus que ama essa igreja e é amparada pelo seu poder. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos e nos dê força para continuar olhando para Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.